desse alerta, né? Tem um livro muito interessante que eu já li, chama-se A Igreja Desviada. Foi escrito pelo um dos maiores pastores dos Estados Unidos, chama Charles Spurgeon. E ele disse que no terreno da sua família, um terreno muito grande, na beira-mar, de repente começou o mar batendo e o terreno indo embora na água. Uma batia e derrubava um pedaço, uma batia e derrubava um pedaço. E eles não tinham ideia de quanto já tinha sido derrubado, até que puseram os marcos. Puseram uns pedaços de madeira para demarcar o terreno e ver como estava tão grande a erosão daquele terreno. E eles perceberam que muitas daquelas madeiras que eles enfiaram ali começaram a desaparecer rapidamente. E eles ficaram assustados com o tanto que aquele terreno já tinha ido embora. Mas eles só puderam fazer isso quando eles fizeram uma análise, quando eles fizeram esse referencial. Então é exatamente isso de que trata as cartas. É Deus apontando o dedo para a gente e dizendo: tenha cuidado. Mas nós, como igreja, como lá em Filadélfia, né? Amor fraternal, etc e tal. Mas tem alguma área que nós precisamos da correção de Deus. Aleluia! A igreja nunca é perfeita. Podem procurar a melhor igreja, mais atuante, mais cheia de ministério, mais cheia de dons, de habilidades, aquela que faz cultos belíssimos, que traz pregações memoráveis. Ela sempre tem alguma coisa que precisa de Deus tratar e consertar para que ela seja cada vez melhor. De maneira que nós estamos exatamente, irmãos, como o barro, mas no joelho, precisando sempre ser cuidados pelo Senhor nosso Deus. A igreja de Sardes foi dada aqui o comentarista, pelo comentarista, o título de a igreja dos mortos vivos. A igreja das aparências, a igreja dos grandes projetos, uma igreja que tinha muitas habilidades, dinheiro, estava numa posição privilegiada na Ásia, mas era uma igreja que tinha um histórico de morte. A igreja que não representava o que aparentava, era uma igreja que vivia apenas de aparência. E é um perigo quando a igreja ela vive de aparência. Ela parece que pode, ela parece que tem muito dinheiro, ela parece que tem muito empreendimento, ela parece isso, parece aquilo, e no final das contas não tem nada. Nós temos a história de uma igreja que em 1986 saiu crescendo pelo Brasil, abriu igrejas, templos grandes, nos grandes centros, e só escolhia cidades populosas, ricas, e cresceu muito. E de repente, em 2007, se eu não estou enganado, os seus líderes foram presos nos Estados Unidos. E aí se descobriu que aquela igreja tinha os pés de barro, parecia tão grande, tão bonita, tão empreendedora, tão cheia de vitalidade, e começou agora a fechar as igrejas, fechou todas praticamente, restringiu-se ao sudeste. Ainda existe, mas muito, 10.000 vezes menor do que era uma força de expressão. E isso aconteceu exatamente com o problema dessa natureza. Aparentava, irmãos, ter uma liderança pujante, para vocês terem ideia, para recrutar um pastor, era os requisitos de um executivo de empresa grande. Eles tinham que ter um currículo, falar inglês, etc. e tal, falar 2 idiomas, ser formado, ter uma pós-graduação, preferência porque tinha um mestrado, fazia aquela representação todinha e no fim nada. Então Deus, por sua vez, é um Deus, como já disse aqui o nosso amado Jonas, que não se engana com esse tipo de coisa. Nós até nos enganamos. Nós olhamos e somos como Samuel no dia que ele foi ungir Davi. Em 1 Samuel 16:7, Samuel foi ungir Davi e quando olhou para os primeiros filhos de Jessé, disse: esse aí é o escolhido. E Deus disse: olha, cuidado, você vê como vê o homem, eu não
organização do culto, eu já conheço todas as motivações. E não me engano com a aparência. Deus não se engana com a aparência. Então, introdutoriamente aqui nós temos uma igreja que se encontrava morta espiritualmente. É um dos piores degraus que a igreja pode chegar. Ela pode ser até pequena, ela pode ter até órgãos precários, mas se ela tem Deus, se ela faz a obra de Deus, se ela trabalha para Deus, está tudo certo. O nome de Jesus é glorificado. Pode ser que não tenha um tempo muito grande, com muita acomodação, com isso, com aquilo, mas é uma igreja que busca o Senhor em sinceridade. Então essa igreja tem tudo, irmão. O tesouro, não é? Quando a igreja busca o Senhor de verdade. Então, havia, como disse aqui o nosso comentarista, uma impressão errada a respeito dessa igreja. E aí Jesus se dirige a ela em tons duríssimos, repreende duramente, não é? Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não conhece o pecado. Se é pecado, é Judas que pecou, é condenável. É Paulo que pecou, é condenável. É Pedro, mas isso aí é um apóstolo, é um homem que conviveu com Cristo. Se ele estiver errado, a Bíblia vai repreender sem dó e sem compaixão. Amém, meus amados irmãos? Então, vejam só, essa igreja, ela estava, não é, num lugar privilegiado. Era uma igreja que estava numa cidade fundada numa acrópole bem protegida. Nós vamos falar um pouquinho ao longo do tempo aqui a respeito dessa posição privilegiada geograficamente da igreja, e isso tem tudo a ver com o que é o conteúdo da carta. Cada uma dessas cartas foi falada, foi feita, foi organizada, foi criada, foi mandada para ela através de João, de maneira bem peculiar. Deus olhou para as características daquela igreja ali e disse: pronto, eu vou usar, né, tudo aquilo que tem naquela igreja, aquelas características geográficas, históricas, sociais, para escrever exatamente sobre aquilo. Não tem nada à toa nas cartas que foram enviadas a estas igrejas. Todas elas foram algo de um toque especial de Deus. Deus olhou e disse assim: eu vou mandar de acordo com as características daquela igreja. Deixou passar nada. Então o nome Sardes é um nome que significa, né, opulência, prosperidade. É um nome que traduz prosperidade. É uma cidade muito próspera, porque a sua riqueza provinha do ouro. É uma cidade que era margeada por um rio que não é tão fundo. Eu comecei fazendo uma pesquisa rápida sobre o rio Pactolus, e ele não é como o Amazonas, como São Francisco. É um rio pequeno, não é? Um rio curtinho, as margens bem próximas. Ele não é tão fundo, mas é um rio que se beneficiou de ser perto de uma jazida de ouro. E o ouro trouxe riqueza para a cidade. A cidade se beneficiou desse ouro e de outras pedras preciosas. A cidade também é o lugar onde primeiro foram cunhadas as moedas da região. Alguém teve a ideia de usar o ouro como matéria-prima daquelas moedas, o ouro, a prata. E hoje ainda, eu também dei uma pesquisada sobre isso, se fazem grandes descobertas de moedas naquele tempo, de que trata as cartas do Apocalipse. São moedas muito valiosas, não apenas pelo seu valor em metal, mas pelo seu valor histórico também. Então tudo isso, irmãos, traz uma estabilidade financeira. E esse é o primeiro problema de uma igreja. Quando ela cresce muito, qualquer igreja, nós não estamos falando da DCA, estamos falando de qualquer igreja. Quando ela cresce e acumula dinheiro, a tendência é pensar que é autossuficiente. Não temos um conjunto muito bom, os instrumentos não estão muito bons. Joga fora e compra tudo novo, porque a gente tem dinheiro para comprar. Vamos revestir de novo aqui nesse teto com um revestimento mais caro, mais confortável. Vamos mudar essas paredes, vamos até fazer um novo rio. Traduz essa
autossuficiência, você tem dinheiro, você acha que pode fazer as coisas, né? A igreja passa assim a não depender mais de Deus. O que é que a gente precisa? Enviar missionários a bombear o ideias, irmão. E precisa orar para escolher? Não. A gente tem dinheiro, manda para onde quiser. Aleluia. É assim que começam a ser feitas as coisas quando há dinheiro sobrando. Vocês sabem que quando o filho tem tudo de bom, o pai dá tudo que ele quer. Você fala o quê? Um filho dissoluto, gastador, porque não sabe quanto valeu. Eu trabalho para pessoas que têm uma boa condição financeira, e eu estava no melhor prédio da Beira-Mar Boa Viagem. Se a Beira-Mar Boa Viagem é cara, imagine que esse prédio é o melhor da Beira-Mar Boa Viagem. E um filho, eu estava na casa de um cidadão, pegou uma cadeira para bater no pai. Pegou a cadeira, pegou uma jogadeira assim, bateu ele com raiva, porque de menor, e queria o carro do pai, sai na sexta de noite e volta na segunda de manhã. E o pai disse: dessa vez não vou dar. E ele, bravo, pegou a cadeira para bater no pai, etc., aquela confusão todinha. E o pai se virou para ele e disse: eu não acredito que você vai bater em mim na frente da lá dele. E ele, muito rápido, não queria saber de nada. Nós saímos dali e fomos para a casa do pai, o avô do menino, né, no caso, o pai do cidadão que era dono daquela propriedade. E quando chegamos lá, ele contando o que tinha acontecido, a avó se virou para ele e disse: e você está admirado em quê? Tudo que ele pediu, você dava. Tudo que ele pedia, você dava. Então as pessoas perdem a referência do quanto vale o dinheiro. É diferente de quando você ganha 100 reais, mais 100 reais, mais 100 reais, devagarinho, né? Pega aquele salário mínimo e rateia ali, sobra uma besteirinha, às vezes não sobra nada, e é aquela do dia. Você se conhece e sabe o valor que tem dinheiro. Quem sobe a montanha devagarinho, desce devagarinho. Agora quem sobe correndo, desce ligeiro. Então, é esse o problema de uma igreja com sábios. É uma igreja que tinha muita condição financeira e se achava autossuficiente. Entretanto, era uma igreja que havia morrido para todos os efeitos práticos. A riqueza de sábios também vinha da fabricação de lã e da especialidade de tingir essa lã. Eles tanto usavam a matéria-prima como aperfeiçoavam e traduziam um produto acabado, que agrega valor, e isso dava mais retorno ainda. É uma igreja, para todos os efeitos, uma igreja rica, né? Geograficamente, irmão, situada numa colina 500 metros acima do mar, era amuralhada e fortificada, dava uma vantagem estratégica, porque no lugar onde eles estavam podia haver qualquer exército que chegasse por mar ou por terra. E isso, no tempo que não existia helicóptero, que não existia avião, né, balão, nada que nenhum desses recursos, dava uma vantagem terrível, porque você olhava e via o exército lutar, tendo que se preparar para dar uma resposta adequada. Os moradores daquela cidade eram extremamente orgulhosos, cheios de si e se vangloriavam da sua posição estratégica. Eu vou mostrar no fechamento como essa posição foi tão fatal para Sardes. A cidade ela foi conquistada algumas vezes, né, e conquistada de maneira bem fácil, como nós teremos a oportunidade de trazer aqui para vocês. Nós podemos ver aqui, irmãos, nessa introdução geográfica, que Sardes tinha tudo para dar certo, né, do ponto de vista humano. E aí onde está o segundo problema, é que a gente esquadreja, monta uma estratégia e Deus desmancha tudo, só para provar que a nossa estratégia é vã e falha. Os irmãos estão lembrados que Josafá, né, mandou vir os melhores arquitetos de Irão, organizou bons navios e disse: pronto, agora tem uma frota, uma esquadra para atravessar qualquer mar. E
e os navios afundaram. Certamente você perguntou a Deus: o que está acontecendo? E Deus disse: ninguém perguntou a mim nada. Aleluia. As piores batalhas de Israel foram vencidas, irmãos, pela dependência de Deus. Glória a Deus. Né? É o que diz: sou dependente de ti, sem ti nada sou. Essa deve ser a oração do crente. Aleluia. Glória a Deus. Quando o crente ele se enche de si mesmo, ele se esvazia de Deus. O Espírito Santo está bem distante. E é lamentável como muitas vezes, irmãos, até cultos se esvaziam de Deus. Porque muitas vezes chega o pregador cheio de si, ele está escalado. Aí ele estufa o peito, né? Vem, né? Hoje eu vou arrasar. Domingo o Jonas pregou, mas não está com nada. Hoje eu vou arrasar. Aí Deus se afasta e deixa ele sozinho. Eu estava na MBO quando o vice-presidente de uma convenção chegou e começou pregando, e ele ensinava naquela sua prévia que, sendo vice-presidente daquela convenção, nunca era chamado pelo presidente para pregar no domingo. E ele começou ficando irritado. Pode, todo domingo aqui tem um evento aqui e tal. Aí, quando foi no domingo seguinte, o pastor disse: "Vai domingo vai pregar você." Aí ele disse: agora eu vou tirar a forra, né? Vou, né, descontar tudo que eu não tive até agora. Aí ele montou a pregação, estruturou, ensaiou no espelho, veio todo cheio dentro de si. Quando ele chegou ao microfone, o pastor disse: agora vamos ouvir o pastor fulano e tal. Hoje a pregação está com ele. Quando ele pegou o microfone, tudo que ele tinha organizado fugiu da sua mente. Deu um branco assim. Uma pane, computador resetou. E ele ficou procurando ali uma saída. E vai, salvou a igreja, tentando. E o pastor, o presidente daquela igreja, era muito sábio. Era um homem de grande profundidade com Deus, de grande comunhão e intimidade com o Senhor. Percebeu o que estava acontecendo. Aí chegou lá, botou no ombro dele e disse assim: vamos orar, irmãos, pelo nosso pastor. E a igreja se levantou, orou por ele, e ele ficou envergonhado com aquela situação. Então Deus às vezes faz isso. Ele faz isso com o cantor, ele faz isso com o pregador, ele faz isso com o órgão. Está tudo errado, porque tem gente cheia de si ali naquele órgão, e acha que canta, e acha que sola bem, e acha que toca bem. Me permita aqui, viu? Só tem um tocador e vai sofrer hoje aqui, mas não é dizendo com ele. Mas nós não devemos cultivar a humildade. A humildade é uma coisa linda. Não se trata de ser uma pessoa que transpira humildade falsa. Tem gente que anda com a cabeça baixa, mas pisa o pé dele para você ver a mãozada que você leva. Então não é essa tipo de humildade. A humildade verdadeira é a humildade que entende que tudo aqui é de Deus. Tudo que a gente faz é para Deus. Tudo que a gente é para a honra e glória dele. Fazendo desse jeito, está certo. Naquela cidade também existia o grande templo da deusa Cibele, né? E ali também havia, né, uma acrópole e muita adoração a deuses falsos. Isso não é problema para a igreja verdadeira. Mas aquela igreja é muito idólatra, aquela cidade é muito idólatra, aquela cidade é muito espírita, é muito isso, muito aquilo. Não tem problema, irmão. Quando você depende de Deus, Deus abre as portas certas. Aleluia. Eu contei na ceia lá em Garaçu, o prefeito não estava lá, que eu fui convidado para fazer um culto de ação de graça dentro do centro de Macumba. Chegou o convite, talvez até com desafio, eu não sei, não importa, isso não vem ao caso. E a irmã disse: olha, a senhora que bate ali e tal, uma coisa ali, quer fazer um culto de ação de graça lá. E ela mandou perguntar se a gente vai, se a gente vai. Aí eu tinha disse: olha, quem não se sentir preparado, fica em casa, porque o negócio é sério. A gente não vai brincar, a gente vai para a batalha. E nós fomos lá, irmão. Está lá um boneco, está lá uma coisa do lado, um negócio do outro, e a gente organizou. Vamos lá, vamos cantar para Jesus.
cantando, o nome de Jesus foi glorificado, orando pela dona do espaço e deixa Deus trabalhar. A igreja não pode temer essas coisas. Esse não foi o problema da igreja de Sardes, certamente. Sardes foi evangelizada, provavelmente na terceira viagem missionária de Paulo, capítulo 18, versículo 23 do livro de Atos e 21, do capítulo 18, 23 ao capítulo 21, 26, é uma viagem das mais extensas que Paulo fez, e ele passou pela região e provavelmente fundou aquela igreja, e Deus, ele fez grandes coisas ali, até que a igreja entrou nesse caminho difícil que nós temos aqui. A nossa lição, na sua segunda parte, é a estrutura, algumas características negativas da igreja de Sardes. E aí nós vamos entrar diretamente no assunto que estávamos fazendo um apanhado, mas agora sim nós vamos entrar no assunto da nossa lição. Em primeiro lugar, uma igreja que vivia da aparência. Já dissemos isso, vamos apenas enfatizar. Era uma igreja, irmãos, segundo os escritos das tradições, uma igreja que tinha vitalidade a princípio. Era uma igreja pujante, evangelística, tinha uma igreja ali que atuava, era uma igreja crente, santa, adorava a Deus. Porém, com o passar do tempo, a igreja se acomodou. Não faltava dinheiro, para os padrões da época. Era uma igreja de grande relevância econômica e financeira, certamente tinha bons talentos e boas habilidades, mas se acomodou com esses talentos, com essas habilidades, com esses recursos humanos e financeiros que tinha. E pouco a pouco, aquela igreja entrou em declínio. O médico divino começou a fazer o diagnóstico dela, botou na tomografia do céu. E aí, quando botou na tomografia do céu, o negócio complica. Porque os seus olhos não são como chama de fogo, e quando ele põe os olhos e fita, nada fica escondido. Era uma igreja, irmãos, que agora, apesar da aparência, não tinha vida. Era um sepulcro, bonito por fora, mas dentro só tinha ossos fedorentos. Foi prontamente reprovada pelo Senhor Jesus. E nós devemos aqui adquirir uma terceira lição na ordem que eu vinha dizendo, e uma primeira na ordem aqui da nossa lição, que é que fama e aparência não se sustentam para sempre. A igreja, ela pode ter fama e aparência por um dia, por um mês, por um ano, mas em algum momento vai aparecer a podridão. A palavra de Deus, ela é enfática nesse sentido. Ninguém se sustenta no erro para sempre. Vai haver um momento em que esse erro vai aparecer e vai se tornar flagrante e a pessoa vai ser exposta. Isso aconteceu muitas vezes ao longo da história. Vocês se lembram da história de Davi? Ele foi lá, coabitou Batseba, voltou para o palácio, sentou no trono tranquilo, parecia estar no céu. Aparentemente não tinha problema de ordem moral ou espiritual nenhuma. Quem sabe, olha para mim, por favor. Davi continuou cantando lá na sua harpa: amados são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Louvando a Deus, está tudo bem. Até que Deus tocou o coração de Natan e disse: fala ao seu rei, quando Natan disse ao rei o recado de Deus, o semblante caiu. Imediatamente ele percebeu o que tinha acontecido. Não obstante o seu louvor, não obstante a aparência do seu trono, havia alguma coisa errada ali. Deus, irmãos, Ele é tão maravilhoso que Ele dá um tempo para a pessoa pensar. Em casos específicos, Deus castiga de imediato. Mas na maioria das vezes Deus é orgânico. Deixa que a pessoa siga o seu próprio caminho, como ele disse a Elias.
volta pelo teu caminho, o caminho que tu criaste. Aleluia. Unge a Eliseu, profeta do teu lugar, Jeú, rei de Israel, e Azael, rei da Síria. Mas volta pelo teu caminho. Nós criamos caminhos, montamos, né? Vai dar tudo certo conforme a nossa ótica, e depois quando dá errado, e agora? Aí eu preciso que a gente faça a caminhada. Bendito é teu nome, Jesus. Foi obrigado a administrar os efeitos do seu pecado. Glória a Deus. Não vai ficar assim, Davi. Você está sentado no trono, você continua rei, está lá Batseba no cantinho dela, mas eu vi. Aleluia. Eu vi. E o que eu vejo, eu dou conta. Aleluia. Você não é maior nem melhor do que ninguém. Você é meu filho, tanto quanto Urias, tanto quanto Batseba, tanto quanto Natan, tanto quanto qualquer uma pessoa desse palácio. Você não vai ficar impune. O nosso Deus puniu de forma educativa na vida, de forma que a gente olha para a história dele e diz assim: olha, pode ser que aconteça comigo. Recentemente, um pastor de grande envergadura, aconteceu uma situação dessas. Infelizmente, hoje nós vivemos num tempo de teatro, que quando acontece é logo, né, propagandeado, e o negócio complica, piora tudo, né? Porque ganha uma dimensão, né, inimaginável. Antigamente, esses chegados ficavam restritos àquela congregaçãozinha, aquela família, aquele lugarzinho ali, somente ali as pessoas sabiam das coisas. Mas agora, cai na internet, todo mundo sabe, a vergonha é muito maior. Então, Deus, Ele não se engana, Ele faz a radiografia, faz a análise e chega no diagnóstico. E não só isso, irmão, Ele perguntas. É preciso que haja arrependimento, perdão e restauração. Em segundo lugar, nós temos uma igreja morta espiritualmente. A vitalidade espiritual já não existia mais na igreja de Sardes. A igreja perde a vida, irmão. É tudo mecânico, a pregação é mecânica, o louvor é mecânico, os prédios são mecânicos, o amor é mecânico. A igreja se transforma numa ONG, até ajuda socialmente. Tem igreja assim na Europa à vontade. Fecharam, algumas se tornaram funerárias. Um amigo meu recentemente fez deu uma viajada pela Europa. Os países são muito perto, né? Como aqui no Brasil é isso. Mas lá no dia você visita 5, 6 países, até depender da rota que você traçar. E aí o que acontece? A igreja, ela abre as portas, recebe uma gorda subvenção do governo, o dízimo é descontado na folha dos países da Europa. Quando você diz, eu sou da TCA, o dinheiro vem direto para a conta. É uma bênção, não é? Mas em compensação, a igreja se torna fria. Olha só, abre as portas para os refugiados, dá um café e um almoço e até abriga alguns, mas não pode ler o versículo. Se lê o versículo, perde a sua dimensão estatal. Isso é igreja, irmão. Hein? Pensa aí comigo, isso é igreja. É uma ONG. Ela ajuda as pessoas, dá um café, dá um almoço, não pode fazer mais nada, não pode fazer uma oração. E vamos fazer uma oração aqui agora, porque nós vamos distribuir o café. Não pode, é proibido, terminantemente proibido, porque o Estado é laico. Dá o dinheiro, mas não deixa fazer o culto. Olha que coisa. Tem igrejas independentes também lá na Europa, que não querem dinheiro estatal para ter liberdade de fazer o que quiser. Não, a gente está também, agora vamos fazer o culto, vamos fazer oração, vamos evangelizar, vamos ter essas pessoas para Jesus. Então é um perigo. Você tem um lado uma igreja grande, né? Melhores catedrais, mais bem feitas igrejas, talvez do mundo e toda a Europa, mas em compensação, irmão, são igrejas sem brilho, onde Jesus já foi embora há muito tempo, onde o Espírito Santo não trabalha, onde o Senhor dá glória, onde o Senhor maravilha, onde o Senhor faz estranha, onde não se prega a palavra. É só aquela mensagenzinha de autoajuda e coach, como falou aqui o nosso autor, nosso escritor, né? É só aquela mensagenzinha de autoajuda, fique tranquilo, você
coração. Você entende? São igrejas que não evangelizam mais. Era excelente missionário. Nós somos evangelizados dos europeus. E agora nós estamos evangelizando a Europa. Vamos evangelizar os americanos. E agora estamos indo evangelizar a América. Por quê? Porque as igrejas falharam no propósito para o qual Deus os criou. É um perigo. Terceiro lugar, uma igreja de crentes nominais. Eita, que perigo, irmãos. Quantos crentes no Brasil? Depende de quem faz a estatística. 30 milhões, opa, 40 milhões, 50 milhões, já vi até alguém falar em 60 milhões. Será que isso, irmãos, é alguma vantagem para nós? 60 milhões de crentes. Muitas vezes, crentes nominais. Eu trabalhei em uma determinada cidade, uma área de determinada cidade, em que, se nós fôssemos ganhar para Jesus os filhos de crente, nós teríamos 3 igrejas daquele lá. E era uma igreja grande, 12 por 32. Se eu fosse conseguir ganhar para Jesus filhos e netos de diáconos que passaram naquela igreja e agora morreram, mas o filho ficou, o neto ficou. Se eu fosse reconquistar esses netos e filhos, eu teria 3 igrejas daquela que tinha lá. É lamentável ou não é? Mas se a estatística chegar, se o igreja chegar lá na casa, eu sou crente. Sou crente. Poxa, bota aí, eu sou crente, sou evangélico. De que adianta, irmãos, um número tão grande de crentes nominais? É como os católicos, né? A massa católica foi outrora. É a massa que acende uma vela para Deus e outra vela para o diabo. E uma anda na igreja, na missa, né? O terço na mão, de noite, está no centro de macumba ou no centro espírita. Acende uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, para não sermos essa igreja. Crentes nominais. É aquele crente que o nome está no relatório. Ele tem até um cartão. Olha aqui o meu cartão. Ó. Mas quanto tempo faz que você foi na igreja? Ficou muita gente assim, ali naquela região. Quanto tempo faz que você foi na igreja? Eu faz uns 5 anos que eu fui na igreja. 5 anos que aquela pessoa foi na igreja. Por misericórdia de Deus, nós conseguimos ganhar algumas pessoas ali, mas uma boa parte continuou naquele perfil de pessoas que se dizem evangélicos sem ir numa igreja. Eu participei no final de semana de um evento ali em Campina Grande, 10.000 pessoas, e na instante aquela pessoa que está dirigindo, aqui é o coordenador daquele evento, disse: olha, 20% dos que se inscreveram no nosso evento disseram na hora da inscrição: não estou em nenhuma igreja. Os famosos desigrejados. Aí eu posso ser crente em casa mesmo. Olha, em casa mesmo eu ministro pão, ministro a ceia, eu compro pão, compro vinho, o pastor ora pela internet, abençoa o pão e o vinho, eu compro, está tudo certo. Se eu pecar, eu me autodisciplino. 3 vezes eu fico em casa, depois eu apareço, olha, o João me viu, né? 3 vezes sem me ver, pronto, está tudo certo. Eu também me disciplino. É uma situação muito difícil, irmão, mas é a realidade de muita gente. 20% no universo de 10.000 participantes são 2.000 pessoas. E foram aquelas que tiveram para orar e ainda para evento. Imagina que esse caso que ficar em casa e nem para evento foram. Nós temos crentes nominais que estão aqui, como disse o comentarista que eu frisei, com as vestes sujas, impureza, pecaram uma vez na vida e nunca mais tiveram coragem de chegar na igreja para confessar o pecado e ser restaurado.
situação. Essa é a realidade de muitos crentes, irmãos, crentes nominais como os crentes de Sardes. Quem sabe o líder daquela igreja pecou e agora ele fez como o líder de outra igreja fez um dia desses. Ele tinha um dom do ministério fulano e tal. E aí ele caiu no pecado e se reuniu com a igreja e disse: eu chamo o nome de vocês, se vocês decidirem, está resolvido. Sabe o que a igreja fez com ele? Disse: o seu nome é o nome do ministério, então nós não podemos fazer nada, nós vamos lhe perdoar, mas o senhor continua seguindo em frente. É assim que as coisas andam por aí, né? E Deus, irmão, está olhando para nós e dizendo: cuidado, não caia nesse buraco, nessa vala. Nessa vala tem muita gente lançada e o inimigo está rindo. A igreja sabe, na igreja que fazia o inferno sorrir. Nós temos que fazer o inferno chorar, irmão. A gente ora, evangeliza, tem a vida de santidade, e o inimigo fica irado. Crente que o inimigo gosta, irmão, não está agradando a Deus. Ou agradamos a Deus, ou desagradamos a Deus e agradamos o inimigo. Nós temos que fazer o contrário, exatamente. Em quarto lugar, é uma igreja de obras mortas. Isso tem vários significados. Entre eles, uma igreja que tinha uma cortina de fumaça. Olha, aquela igreja ali não tem santidade e nem tem brilho, não, mas é uma igreja atuante na comunidade. É um perigo, irmãos. Nós podemos ajudar e devemos desenvolver com obras sociais, mas há um perigo muito grande, porque a igreja se descuida do outro lado. A igreja não veio para fazer obras sociais, obras políticas. Tivemos aí recentemente uma campanha política onde a igreja se envolveu, digo a igreja falando de modo geral, se envolveu com os crentes. A gente vai mudar, feliz é a nação por judeus do Senhor, distorce até o texto, a palavra. O que é que diz o texto? Feliz é Salmo 33, 12, feliz é a nação por judeus do Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua. Qual foi o povo que Deus escolheu para a sua herança? Israel. Nem Israel hoje é uma teocracia, irmão. Mas muitos sempre foram atrás disso, desse sonho dourado. Nós vamos reinar. Pastores das plantas estavam ao redor dos mais altos círculos do poder executivo. E começa agora a vergonha, os escândalos. Vocês viram, eu não vou falar aqui sobre isso, eu estou apenas usando esse cenário para mostrar como Sardes era uma igreja influente, de repente, politicamente e financeiramente. Mas era uma igreja sem espiritualidade. Deus havia se afastado daquele povo. E é esse o perigo de muitas igrejas. Uma igreja que tem influência política, que tem influência social. 3 vereadores da cidade daquela igreja, o prefeito da igreja, o governador da igreja. Mas será que essa igreja tem influência espiritual, irmãos? Não tem. Eu vi uma coisa vergonhosa nessa última campanha. Foi o governador repreendendo o pastor. Não vou dizer qual contexto, não foi aqui no nosso estado, mas o governador repreendendo a igreja, dizendo qual é o dever da igreja, dizendo corretamente pela palavra. E o pastor obrigado a abaixar a cabeça e concordar com a palavra do ímpio. E isso acontece, irmãos, quando nós damos espaço para sermos chacota para esse mundo. Foi o que aconteceu com a igreja de Sardes. O comentarista fecha esse tópico dizendo que esse é o retrato de muitas igrejas hoje. Belos corais, excelente orquestra, instrumentos de altíssima qualidade, bons instrumentos de som, boa música e louvores congregacionais agradáveis, hinos de adoração, belíssimos, cantores impecavelmente afinados e pregadores eloquentes. Todavia, as mentes e corações estão bem longe de Deus. São pessoas que vão à igreja cumprir uma rotina. Quando vem, eu vou, que eu tenho que mostrar o meu vestido novo que eu comprei na última viagem à Europa. Eu vou porque eu tenho que mostrar uma bolsa de grife que eu comprei. É uma bolsa adornada com pedras preciosas. Eu tenho que mostrar lá às minhas amigas. Não vem para adorar a Deus, irmãos. É justamente o contrário do
devemos ser. Nós não estamos aqui para nos mostrar, nós não estamos aqui para ver a moda, a última moda. Nós estamos aqui para glorificar aquele que vive no céu. Nós estamos aqui para Sardes. Por outro lado, é uma igreja com remanescentes. Deus sempre tem. Quando Elias pensou que estava só, Deus disse: eu reservei em Israel 7.000 que não se dobraram a Baal e nem o beijaram. Havia o ritual do beijo, significava condescendência, significava adoração, devoção. Alguém beijava um ídolo, mas naquela cidade, naquele lugar, tinha 7.000 que Deus tinha reservado. E aí, irmãos, nós vemos que Deus, Ele sonda de forma justa, Ele condena o ímpio com o justo. Quando Ele faz a sua análise, Ele diz: olha, peraí, no meio ali tem verdadeiros adoradores que vão adorar e vão andar comigo de branco. Aleluia! Vão andar comigo de branco. É um privilégio que eu reservei para pessoas especiais que eu comprei com meu sangue. Vão andar comigo. Assim como o Senhor Jesus andou, convidou, disse naquela famosa passagem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era um privilégio dos reis persas, passear no paraíso. Jesus usou a analogia e disse ao moribundo preso, ladrão condenado pela época: você vai estar comigo, porque me reconheceu como Salvador da sua vida. E é esse o privilégio que o crente tem, irmãos, em meio a uma sociedade caótica e distanciada de Deus. Se for santo, se permanecer santo, vai andar com Ele no céu. Glória ao nome de Jesus. Nós temos aqui, irmãos, uma igreja que tinha um remanescente fiel. Mais impressionante de todas as cartas é a longanimidade de Deus. Deus não olha e diz assim: olha, vocês estão frios, estão apáticos, estão afastados de mim, mas não há uma sentença definitiva. Jesus olha e pede que o povo se arrependa. Vai mude de vida. Essa história está desmantelada. Vocês estão caminhando para a perdição, mas tem jeito. Se vocês se arrependerem, vocês serão recebidos na minha presença. Para Sardes, Jesus disse: aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. O mais impressionante, olha só a segunda parte desse versículo de número 5: eu declararei o nome dos santos perante aqueles que estão no céu. Privilégio que ninguém nunca teve. Ter o nome declarado no céu, diante do trono de Deus, diante de anjos, querubins, serafins, 24 ancianos, 4 seres viventes. Saiam você. Está aqui o meu servo, que eu comprei com o meu sangue. Nós sabemos quanto tempo vai durar essa cerimônia. Isso não importa, é o de menos, porque sabemos que o nosso nome será declarado no céu. Que privilégio! Diante de milhões e milhões e milhões que o Senhor de sua palavra, ele ergue a sua voz e declarar o nosso nome. As pessoas em Sardes e outras cidades da região mudavam de nome de acordo com o Deus que serviam. Jesus se apropria dessa metáfora. Eu também vou declarar o nome deles, mas não é diante desses deuses falhos que a história cobriu com a poeira e não sobrou nenhum. Vai ser diante daquele que vive e reina para sempre. Vai ser diante daquele em cuja presença se dobra a terra e o céu, em que eu vou declarar o nome. Privilégio maravilhoso. E por fim, meus irmãos, Sardes é uma igreja chamada ao avivamento. Uma igreja que há um eco, Aqui diz a palavra de Deus: se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam. Quem tiver em Sardes, que ainda não
Se houver, tem perdão, tem arrependimento, tem salvação. Enquanto a vida, dentro do ditado popular, não no versículo da Bíblia, há esperança. Né? A árvore cortada, quando recebe o cheiro das águas, renasce. Se sabes ouvir a voz do Espírito, vai ser capaz de se arrepender, de ser restaurado. Amém, meus amados? Eu concluímos assim esta lição, né, conforme o comentarista diz aqui, que é um processo de morte espiritual de uma igreja que pode acontecer lentamente, imperceptivelmente. As pessoas olham umas para as outras assim: ô fulano, quanto tempo faz que a gente viu aqui um canto espiritual? Aleluia. Quanto tempo faz que a gente ouviu uma profecia? Quanto tempo faz que a gente saiu a evangelizar? Quanto tempo faz que eu dei uma glória espontânea? Não foi porque a vida dê glória, vira aí para o irmão do seu lado e dê glória. Nada disso. Aleluia. Uma reflexão profunda que você fez, ouvindo a palavra, ouvindo o louvor, diz glória a Deus, aleluia. Então, imperceptivelmente, você vai esfriando. Eu, graças a Deus, irmãos, debaixo do sangue de Jesus, nunca passei por um processo assim, mas eu já conversei com pessoas que estavam atravessando esse vale profundo, pessoas que não tinham o mínimo ânimo para ir à igreja. Olha, eu vou mandar aqui, a gente tem o costume de na ceia mandar o irmão com uma Kombi circular para as pessoas que estavam detidas, para trazê-las à ceia. E tinha gente que o veículo ia lá e a pessoa dizia assim: eu não tenho forças para ir. Mas ela está perfeita, está trabalhando, está estudando, está criando filhos, etc. e tal. Mas quando dizia assim: vamos à igreja, aquela pessoa dizia: eu não tenho coragem. Eu conheço a história de um irmão muito perto de mim, uma pessoa da minha família, que passou anos a fio sem ir à igreja. É crente, né? Cartão de membro na mão, cartão de obreiro na mão, cartão de obreiro na mão. Anos a fio, essa pessoa chegava no trabalho, se colocava diante da televisão, viu? E ficava diante da TV. Daqui a pouco estava só de dormir, outro que acordava e trabalhar, voltava. A pessoa que estava para fins pratos, fazendo tudo, passava para o irmão na roupa e disse: ô meu irmão. Mas quando dizia assim: vamos à igreja, faltava coragem. Tinha todo tipo de desculpa. Hoje eu estou cansado, o joelho está doendo, estou com uma dor no quadril, as minhas costas não estão bem, passando 2 horas ali, a minha vista está meio assim, cansada, eu preciso trocar os óculos para poder chegar na igreja. Era só desculpa para não ir. Anos, atenção, anos a fio, parece impossível para muitos de nós, mas é uma realidade para muita gente. E isso aconteceu imperceptivelmente, foi gradativamente aquela pessoa se afastando até que desistiu de ir. Conto aqui umas histórias para finalizar. Primeiro, uma irmã gostava muito de orar, era uma grande fiel a Deus. Um dia chegou diante dela um anjo: minha serva, eu sou o anjo fulano de tal, estou aqui para cuidar de você. A irmã, uma velhinha, vivia sozinha, viúva, sem filhos. Mas que maravilha, temos um anjo que vai cuidar de mim. Mas para Deus é muito bom, né? E o anjo disse: olha, se a senhora precisar, é só me chamar. Tente mostrar com esse exemplo como é sutil a coisa. Daqui a pouco o anjo olhou para ela e disse: minha serva, eu percebo que você vai todos os dias à igreja, você já não tem mais idade para isso. Faça o seguinte, vá um dia sim, um dia não. Você está muito velhinha para tanto esforço. A irmã pensou e disse: é verdade, eu estou velhinho mesmo, não tenho mais condições de estar com esse esforço tão grande. E a irmã começou então um dia sim, um dia não. Daqui a pouco o anjo disse: olha, ainda é muito para você, vá uma vez só por semana. Daqui a pouco, irmã, a irmã não ia mais nenhum dia à igreja. E o anjo se apresentava, conversava com ela, né? Recitava uma passagem bonita da Bíblia,
percebeu a ausência dela e foi lá na casa daquela irmã. Ele disse: irmã, nunca mais eu vivi na igreja, o que é que está acontecendo? Ah, pastor, o senhor não sabe. Agora tem um anjo aqui que se encontra comigo, conversa comigo e etc. É por isso que nunca mais eu fui para a igreja. Ele me aconselhou, dizendo que eu estava velhinha, cansada e não deveria fazer tanto esforço assim. O pastor disse: irmã, já não acho que alguma coisa está errada, não. E ela disse: será, pastor? Vamos fazer um acordo. Quando esse anjo aparecer de novo, não do sangue de Jesus. Aleluia. A gente vai fazer um teste com esse anjo. Daqui a pouco, quando o anjo apareceu, aí a irmã disse: o sangue de Jesus tem poder, tu está me atrapalhando aqui na igreja. Desaparece da minha vida. Nunca mais o anjo apareceu. Uma segunda história, irmãos. Dessa vez em Sardes. Sardes estava a 500 metros de altura, cercada e fortificada. O exército de Ciro, 547 a.C., cercou a cidade e disse: como é que a gente conquista? Comandante, ninguém tinha uma estratégia. Vamos fazer o seguinte: vamos observar. E o que foi que aconteceu, irmãos? Um soldado deixou cair o capacete acidentalmente pela estrada disfarçada que levava para Sardes. É uma metáfora perfeita dos nossos dias ou não? Soldado está perdendo o capacete por aí. Perde o capacete e ele está só observando. O inimigo olha para nós, irmãos, ele também nos sonda. Meu Deus, já tem gente arrepiado. Mas pastor, o senhor quer dizer que Deus nos sonda. O problema é que Deus sonda por dentro. O inimigo não penetra dentro de nós. Deus não dá essa permissão a ele. Mas ele é o sonda, ele nos acompanha, ele nos nossos passos. E ele sabe onde está o interruptor. Aleluia! Tem ele que é sexo. Não é ele falar dessas coisas, né? Alguém já pensa logo nisso. Mas tem outro que é mentira, irmão. Aleluia! Feiosamente. Tem outro que é desonestidade. Tem outro que é covardia. Tem outro que é falta de sabedoria. É aquele irmãozinho levado por qualquer história, qualquer conversa nova. E tem outro que no emprego ele não vê a oportunidade de contar a piada do dia. Quando os amigos se juntam depois do almoço, todo mundo tranquilo, vamos contar a piada para passar o tempo. Eu conto uma, conta outra. O irmãozinho está no meio da história. Mas o problema dele não é sério, nada, mas ele tem essa falha gravíssima. Quer ver uma falha gravíssima? Eu trabalho com sistemas e eu já peguei mais de um irmão, mais de uma irmã subtraindo dinheiro do caixa. Mas não tem problema nenhum na vida daquela pessoa. É um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Mas se ela vive, eu faço, tira 10, ninguém viu, nem o dono suspeita. Daqui a pouco tirou 20, daqui a pouco tirou 50, daqui a pouco tirou 100, caiu. Eu já tive que fazer a emissão de gente assim, crente fiel. Estou falando para crente. Então nós temos que ter cuidado, porque o inimigo está atento. O sino está batendo. Quando caiu o capacete e o soldado desceu para pegar para aquela estrada que eles não tinham visto, que dava na cidade, foi a deixa perfeita para eles subirem, invadirem Sardes e conquistar todos os seus tesouros. Esteja atento, meu irmão. O alerta está dado. Aleluia! O Espírito Santo está falando para você e para mim. Eu não sei como essa palavra lhe alcançou, mas para mim é muito oportuna. Obrigado, Jesus. Porque as brechas que eu tiver, acho que não tem não. Estou fazendo uma análise do ponto de vista humano. Mas as brechas que eu tiver, eu tenho que fechar. O maior
certo, nós estamos cercados na internet. Nós tínhamos um pastor que falava muito contra a televisão. Crente de televisão aí vai estrear, não sei o que, assim, claro. Veio a internet, irmão, 10 mil vezes pior. É, mano? Porque na televisão você está subordinado à programação do canal. E na internet é você que faz, é você que acessa, é você que pesquisa. É você quem diz, opa, tem ali uma deixa, eu vou pesquisar o que é. E ali o inimigo trabalha e é extremamente perigoso. Entre outras e outras e outras coisas. De maneira a que o Espírito Santo de Deus está falando para nós, tem cuidado, esteja alerta. Glória a Deus. Porque cada dia traz o seu mal. Cada momento é uma oportunidade de nós adorarmos a Deus ou de nós nos distanciarmos dele. Quem vai fazer essa escolha é você. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Muito obrigado pela atenção. Que guardemos, irmão, essa palavra no nosso coração, para que nós possamos estar firmes no dia mal. Que Deus abençoe em nome de Jesus.